você se sentiria se fosse excluído de uma campanha publicitária? Pois é, Renata, isso acontece muito em nosso país. Gabriela e Renata vão abordar esse tema hoje no programa Debater e Entender. Confiram a seguir. Olá! Vocês já se perguntaram se as campanhas publicitárias são acessíveis a todos? E as campanhas governamentais? Eu sou Gabriela Peluso e esse é o tema de hoje. Está no ar o Debater e Entender. De acordo com o artigo 53 da Lei 5296, é dever de todos tornar todas as campanhas publicitárias acessíveis. Eu sou Renata Guglielmelli e hoje teremos com a gente Luciano Pires, formado em Publicidade e Propaganda no Centro Universitário UNA, e pós-graduado também em Comunicação e Marketing na UniBH. E para esclarecer alguns pontos sobre a inclusão das campanhas publicitárias, teremos uma conversa com ele aqui hoje. Luciano, nos últimos 3 anos, as campanhas do Ministério de Saúde para a prevenção sexual não têm sido inclusivas. Você, que trabalha na área, já viu e poderia citar alguma campanha inclusiva voltada para este tema? Atualmente tem melhorado bastante, né, nesse sentido, né? O governo ele tem que ter essa preocupação de fazer a inclusão de todos. O governo ele tem que ser para todos. Ele pode fazer a distinção, né, independente de sexo, classe social, renda, o que for. Nesse sentido que a gente vê o movimento ainda começando de linguagem de sinais. Pelo menos é o que eu tenho visto, basicamente é isso. Fora essa situação, por exemplo, eu não vi até hoje, né, um folder, por exemplo, um comunicativo impresso que tem a linguagem de Braille. Isso ainda é uma exceção, talvez até pelo custo de produção desse tipo de material. Mas o que eu tenho mais visto é, de fato, a linguagem de sinais, né, a linguagem de Libras, né, que o pessoal está utilizando para comunicar, né, com um deficiente auditivo. E você sabe qual o motivo do mercado publicitário não produzir campanhas que atinjam a esse público? Aí tem 2 situações. Uma primeira que eu acho que é o público-alvo. O público-alvo da empresa, uma empresa privada, por exemplo, né, ela segmenta o seu público. Então, na hora de fazer a comunicação com esse público, logicamente, ela verifica, né, se o custo-benefício de uma campanha adaptada valeria a pena. Então, o segundo ponto é justamente esse: quanto custa comunicar com esse público, já que eu tenho que adaptar tanto a linguagem numa mídia eletrônica, como TV, né, a própria mídia rádio, que tem outras limitações também, ou mesmo para comunicação impressa. Então, o custo que eu vou ter da mídia em si, né, de adaptação do material publicitário, ele vai impactar diretamente na campanha. E como, né, a gente vive numa sociedade capitalista onde existe a necessidade de lucro, né, é um pouco mais complicado. Com relação ao governo, como a gente tinha falado, né, ele tem essa obrigação. Então, ele teria que, de alguma forma, investir um pouco mais para conseguir comunicar com todos. E nas agências que você trabalhou, no momento de criar as campanhas e tal, vocês pensavam nesse público? Somente se tiver essa demanda direta do cliente, né? Quando a gente faz uma primeira etapa que a gente chama de briefing, né, com o cliente, você levanta as informações, quem que é o público-alvo, como que você tem que comunicar. Se não existir essa demanda, a agência nem se preocupa. De fato, não existe essa preocupação. Tem como lembrar que tem que comunicar com todas as pessoas. Eu acho que só em casos muito específicos mesmo, que é demandado pelo próprio cliente. Vou imaginar uma situação, né, de dificuldade de acesso. Pode ser tanto para um deficiente, né, no caso, com dificuldade de locomoção, ou mesmo um público mais idoso, por exemplo, que tem também as suas particularidades ali. Se eu estou fazendo uma campanha, por exemplo, para um imóvel, um determinado tipo de imóvel, que ele tem uma adaptação já na própria construção dele, que facilita o acesso. E aí o diretor dessa construtora fala: olha, eu preciso comunicar que esse imóvel está adaptado para todo tipo de público, né? Então, vai ter uma sinalização diferenciada, ele vai ter uma estrutura de barra para poder ter o acesso, elevador, rampa, tudo isso é pensado antes. Então, se ele fala, eu tenho interesse nesse público, a gente vai fazer uma campanha que vai ser direcionada para isso. Mas falar que isso no dia a dia é pensado, de fato, é ainda uma utopia. Você acha que um dia o mercado publicitário irá se adaptar para atender todos os públicos? Eu acho que sim, né? Principalmente algumas empresas são mais engajadas do que as outras, né? A gente teve recentemente, por exemplo, a Coca-Cola, ela adaptou aquelas latinhas, né, que vem com o nome das pessoas, com a linguagem de Braille, né? Então foi super interessante. E quando eles fazem esse tipo de campanha, ela gera uma empatia com os públicos que também, quer dizer, mesmo a pessoa que não é deficiente, ela gera empatia para a marca da empresa. Então você pega uma empresa do tamanho da Coca-Cola, que ela tem esse cuidado, né?
de agradar todo mundo, né? Ela fez a latinha com o nome de todas as pessoas, mas e o deficiente visual? Ele não vai ter a latinha dele, ele não vai ver o nome dele, ele também. Então eles adaptaram, isso foi uma iniciativa bem interessante. Agora, pensando se o mercado vai passar a preocupar com isso, eu acho que sim, porque tende a ser cada vez mais inclusivo. As pessoas, independente, né, da deficiência que ela venha a ter, ela tem as mesmas necessidades de vestir, de se alimentar, necessidade de desejo, né, de consumir produtos e marcas. Então, é algo importante a ser pensado. Qual que é o tamanho dessa população? Seria a primeira pergunta, né? Quem que eu preciso impactar? Qual que é o custo desse investimento para impactar todos esses públicos? Porque, de fato, é um investimento um pouco mais caro, mas quando você avalia, né, o benefício que você está levando social, o ganho de imagem positiva que você vai ter, a empatia com as pessoas, isso é realmente algo muito positivo, né? Não só para atender, né, o deficiente, mas também para poder gerar essa empatia, de fato, com todos os públicos. E você acredita que essas empresas não veem lucro nesse mercado de propaganda e tal? Na verdade, como é muito restrito, né, esse tipo de população, e às vezes, vamos supor, se você tem uma demanda direcionada, a gente está vendo alguns aplicativos que estão sendo desenvolvidos que facilitam, né, o acesso, por exemplo, né, do deficiente visual. Se você está desenvolvendo uma campanha publicitária para a empresa que produziu esse aplicativo, você precisa necessariamente fazer uma comunicação que vai impactar esse tipo de público. Vamos imaginar um outro caso, né, também, estamos falando da situação do deficiente visual ainda. Se eu trabalho com uma empresa que treina cães, né, guia, né, e eu preciso falar com esse público também. Lógico que os familiares têm um papel importante, o familiar ele recebe essa comunicação e repassa para ele. Mas se eu consigo impactar ele diretamente, que ele receba um material, né, você vai numa instituição que cuida, né, desse tipo de público, que tem uma grande concentração desse tipo de público, usando até o próprio governo, né, para poder chegar mais fácil, é uma iniciativa interessante. Quer dizer, eu preciso comunicar com ele diretamente, eu não preciso ter um intermédio da família, ele que toma as decisões dele. Ele quer ser independente nesse sentido. Então, eu acho que vale a pena, porque você vai impactar diretamente quem precisa daquele produto, né? Se a gente for parar para pensar no outro tipo, né, que a gente estava falando, a questão de acesso. Se eu quero vender para esse tipo de público, né, o acesso para o deficiente, um cadeirante, por exemplo, eu desenvolvo um produto adaptado para ele, se eu consigo fazer uma comunicação direcionada para ele, também é super positivo, né, dele sentir que aquilo ali foi feito para ele. E a publicidade, nesse caso, ela tem que ser adaptada. A linguagem, a comunicação visual, a própria comunicação que você faz, né, auditiva também, todas elas precisam ser adaptadas, assim. Uhum. E os comerciais, nós reparamos que eles são de alguns segundos. Você acredita que eles deveriam ser um tempo maior para atingir esse público? Eu acho que o tempo tem que ser o suficiente para comunicar, né? Então, você consegue fazer comunicações, hoje, por exemplo, a própria internet, né? A gente tem campanhas em mídias sociais, mídias no canal digital, onde você tem 5 segundos, às vezes, para poder impactar e chamar a atenção. E a partir dali aquilo desdobra, né? E talvez em algo mais. Mas o interessante é saber medir esse tempo, essa dosagem desse tempo. Quanto tempo eu preciso para comunicar? Quanto mais complexo é o produto, quanto mais complexo é a comunicação, mais tempo eu preciso, né? E o papel do publicitário, nesse caso, é conseguir comunicar de uma forma objetiva e clara para o público entender o que está sendo comunicado, que produto que é, que resultado que ele vai ter, que benefício que ele vai receber daquele produto, né, daquele serviço. Então, essa adaptação ela é necessária e a questão do tempo aí pouco vai interferir. Você tem que, de fato, ter esse cuidado de saber dosar para também não fazer uma comunicação que seja muito rápida e ninguém vai entender, vai ficar aquela coisa perdida. E nem ser longa demais ao ponto de ficar até cansativo, né? Da pessoa, vamos supor, estou assistindo na TV e muda o canal. Então, ela tem que ser bem objetiva e comunicar no tempo certo e da forma certa. Você acredita que esses comerciais serão mais vinculáveis e acessíveis na TV aberta? Eu acho que eu tenho a impressão que o governo tomando a iniciativa de fazer isso com mais frequência, e talvez algumas empresas mostrando exemplo de que é possível fazer essa comunicação, né, com eficiência, é provável que venha um primeiro fase, é como se estivesse ali criando um caminho, e a sequência você vai vendo outras empresas, outras pessoas tendo o mesmo tipo de atitude. A gente vê que quanto mais consciente é a empresa, né, nesse sentido dos valores para a sociedade, mais a gente tem a entrada, né, em função desse público.
A Natura, por exemplo, né, o próprio Boticário, né, empresa na área de cosméticos de modo geral, eles já têm essa preocupação de não fazer distinção. As campanhas do Boticário, apesar de serem muito polêmicas, né, porque parte da população às vezes não entende o que está sendo comunicado, mas é uma campanha muito inclusiva, né? Então, tende a ser essas empresas mais conscientes de criar esse caminho primeiro. A Natura, da questão da beleza verdadeira também, que eles sempre trabalham em relação a isso. Ela também ela trata as pessoas de uma forma muito igual, né? E a questão da inclusão é isso, né? Gerar um sentimento de igualdade para todos têm acesso. Então, por que não a comunicação, não ser a publicidade também ser acessível a todos? Tem alguns casos também, né, as próprias redes sociais têm essa preocupação, né? A gente tem o próprio Facebook, né, tem se adaptado para tentar atender esse tipo de público, fazendo alguns tipos de teste, para qualquer tipo de pessoa poder conseguir se comunicar nas redes sociais, ter esse tipo de acesso também. Então, é uma tendência que pode tanto não só na TV aberta, como também nos canais fechados ou nas mídias mais direcionadas nas redes sociais. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, retomaremos o debate. Estamos de volta com o programa Debater e Entender. E o tema de hoje é acessibilidade na publicidade, políticas de prevenção. E com a gente está Luciano Pires, que vai continuar respondendo algumas perguntinhas para a gente. Então, Luciano, você vê as agências trabalhando para mudar e atender todos os públicos? Eu acho que é uma preocupação que ela vai surgindo, né, à medida que a gente precisa comunicar com todos os públicos, né? Dentro de um debate que a gente pode, né, levantar dentro da agência, de fato querer, né, ter uma comunicação que ela seja mais abrangente, né, mais inclusiva, né, para todos os públicos. Eu vejo, por exemplo, né, dentro das próprias instituições de ensino, dentro das faculdades, nos grupos de alunos até que orientam em projetos de conclusão de curso, os alunos já têm um pouco mais essa preocupação, né, uma geração que chega com essa preocupação de abraçar, de repente, todas as pessoas quando vai fazer a comunicação. Eu achei muito interessante um grupo que eu cheguei a orientar, que eles fizeram uma abordagem muito específica para poder entender como comunicar com esse público. Porque a primeira coisa é você entender o que eles querem de fato, como que seria o melhor jeito. Você tentar do lado, vamos falar, do outro lado da mesa, sem conhecer a realidade, sem ter uma aproximação, uma empatia com esse público para entender qual que é a necessidade, de que jeito que eles querem receber essa comunicação, de que forma que eles se sentiriam mais incluídos, se você não fizer essa parte de entender o lado de lá primeiro, porque tudo passa muito, né? Eu acho que independente do trabalho que você está fazendo enquanto publicitário, você precisa entender muito o ambiente e qual público você está comunicando. A gente tem experiências interessantes, né, de pessoas, né, que você faz uma campanha para São Paulo para vender um determinado tipo, né, de produto, e a forma de comunicar é completamente diferente no Nordeste, por exemplo, né? São culturas muito diferentes, a linguagem é muito diferente. Então, como que você quer criar uma campanha publicitária que seja convincente, né, para um público que está, por exemplo, em Recife, usando a linguagem que você está usando em São Paulo? Você precisa conhecer, você precisa vivenciar. Então, vai para a comunidade, convive com as pessoas, entende como é que forma aquela comunicação ali, né, naquela comunidade, qual que é o linguajar que está sendo usado, o que eles valorizam, né, o que é luxo em São Paulo, o que é luxo, por exemplo, no Recife. Então, são coisas que a gente precisa dessa preocupação. E se você quer comunicar com um público que é deficiente audiovisual, né, um cadeirante, ou seja, quem for que você queira incluir dentro da sua comunicação, você precisa ir lá conhecer a realidade primeiro, né? Tenta entender uma campanha publicitária fechando os olhos, por exemplo. Será que você consegue entender o todo da comunicação? Tenta só ver o comercial sem escutar o que está sendo colocado. Então, se coloca na situação primeiro, para ver como que está sendo comunicado, para depois conseguir fazer a adequação para esse público-alvo. Então, esse exercício, né, da empatia que as empresas precisam começar a fazer. E eu estou incluindo, no caso, a publicidade, os agentes da área de publicidade e propaganda, né? O publicitário que cria, o publicitário que está em contato com o cliente, né, dividindo dentro das nossas áreas lá. Se ele não exercitar essa empatia de entender o que precisa, fica difícil criar para eles, né? Quanto mais você conhece o seu público-alvo, mais fácil fica de comunicar. Seja na comunicação mais específica, como a gente tinha falado, né, de um produto direcionado para esse público, ou não, eu não quero fazer distinção de público nenhum na minha comunicação. Meu produto serve para todos. Se eu estou vendendo uma camisa, por exemplo, uma roupa, eu estou vendendo para todo o público, independente de quem é esse público. Então, eu consigo atingir uma parcela de
de pessoas maior. Então, isso não pode me trazer mais resultado também, se o meu objetivo for lucro no final das contas, né? Então, mesmo nesse sentido, eu consigo ampliar o meu público direcionando a comunicação para mais pessoas e vai ser um resultado melhor, né? Isso é resultado que a gente precisa no final, por que não fazer essa adaptação, né? Verdade. E na sua agência, você vê uma crescente demanda nesses comerciais? Onde atualmente eu trabalho, né, na sigla comunicação, a gente tem um grande número de construtoras como clientes. E eu entendo que eles já têm essa preocupação, por exemplo, com o público da terceira idade. E uma vez que o público da terceira idade já precisa, né, a população no Brasil está envelhecendo, a gente tende aí se eu não me engano, até 2050, de cada 3 pessoas, 2 serão pessoas na maior idade. Então você precisa ter essa preocupação de começar a adaptar a forma de comunicar, o próprio empreendimento que está sendo comercializado, ele tem que passar por uma série de adaptações, né? No banheiro, por exemplo, né, de um empreendimento, você não pode construir sem pensar que precisa ter aquelas barras de apoio, né? A própria rampa de acesso não pode ter algum tipo de obstáculo que a pessoa possa tropeçar, né? Então o idoso tem essa preocupação, né, de uma queda que pode acontecer algo mais grave. Então, de uma forma mais inclusiva, eu acredito que para a gente, né, no nosso ambiente de trabalho, as construtoras vão começar a demandar mais esse tipo de comunicação. Principalmente a sinalização, que ela tem que ser muito bem feita. A gente já conhece algumas empresas que a gente trabalha que já pedem isso para a gente, eu preciso de sinalizar, inclusive em braille. Qualquer pessoa que chegar aqui, ela tem que ter o acesso fácil, né, uma sinalização, né, no próprio piso, que direcione aonde chegar, né. Então, eu acredito que isso vai ser uma demanda que vai aumentar cada vez mais. À medida que a própria população cobra isso também, né? As pessoas cobram esse acesso. Então, uma vez que a população demanda isso, as pessoas começam a ter essa preocupação, os familiares, né, que percebem a dificuldade no dia a dia também, isso começa a chegar para a gente quase que como uma obrigação, né? Não esquece, não, eu estou aqui, né? Me ajuda aí também. Eu acredito até o governo, não sei se por força de lei, né, que a gente tem as leis que já existem, precisa ser cumprida, na verdade, tem uma fiscalização em cima disso. Mas uma vez que você começa a ter uma imposição por força de lei, talvez aí a mudança é mais rápida, né? Você tem que cumprir. Então, para evitar uma possível multa, né, por não estar comunicando do jeito que foi tratado na forma da lei, aí você tem que adaptar mais rápido, né? Se a lei começa a funcionar daqui a 6 meses, as empresas começam a se preparar durante esse período para quando começar a valer, está valendo de fato, né? Não tem como ter desculpa para isso. Agora, se for num processo gradual, aí tende a demorar um pouco mais, né? Porque você não tem aquela pressão de prazo para começar a adaptar a sua comunicação. Então, aí é um processo um pouco mais lento, eu acredito que seria um pouco mais lento, sim. E o custo para fazer esse tipo de propaganda sai mais caro por causa da audiodescrição e tal? Você tem que fazer adaptações, vamos imaginar as gráficas hoje, né? A maioria das gráficas não estão adaptadas para isso. Verdade. Qualquer alteração que você pede para uma gráfica no material impresso, eu preciso imprimir 10 mil flyers, né, para poder serem distribuídos, todos eles com linguagem em braille também. Eu acredito que boa parte das vai fazer, eu não tenho esse recurso aqui. Aí você vai ter que buscar uma gráfica mais especializada e necessariamente ela vai acabar cobrando um pouco mais caro também. Então, é esse custo-benefício, né? Quanto custa fazer isso? E uma própria adaptação, né? Se você vai fazer uma campanha publicitária e você vai usar, por exemplo, alguém que conheça a linguagem de sinais, né, para poder comunicar com deficiente auditivo numa campanha de TV, você tem um custo de mais uma pessoa que vai estar participando daquela gravação do comercial, né? Você já tem toda uma equipe por trás ali, né, uma produtora que vai fazer, né, a captação das imagens, uma edição depois. Você já tem alguns atores que podem participar, né, dentro daquele comercial também. Então, já existe um custo normal, né? E quanto mais recursos você coloca, mais caro vai ficando. Então, quer dizer, mais uma pessoa para fazer essa comunicação é um custo adicional. E você acha que isso é um fator principal, assim, para não está ocorrendo esse tipo de propaganda? Eu acho que não só esse, né? Se a gente for olhar, além desse custo, aquela percepção de que qual parcela da população eu estou atingindo fazendo essa adaptação, né? A avaliação de tudo o custo, quando falando de empresa privada, né? Adaptação do custo-benefício mesmo. Quanto custa mais para mim e que retorno que eu teria a mais fazendo esse tipo de adaptação. É lógico que não pode ser só pensando em termos da lucratividade. Como a gente tinha comentado, a empatia que eu gero, né, para as pessoas, poxa, que minha empresa é legal, ela tem uma preocupação social maior do que as outras, né? Mesmo para quem não é um deficiente, ele acha aquilo legal. Ele passa a ter uma empatia maior com aquela marca.
E isso faz com que outras pessoas até venham dar uma preferência para ela na hora de fazer uma decisão de compra. Então, esse custo tem que ser avaliado em todos esses sentidos, não só de quanto eu vou ter de venda a mais, impactando mais público, mas do quanto eu vou gerar de valor para a minha marca. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Quanto eu gerar mais de valor para a minha marca, tendo esse cuidado de tratar todas as pessoas sem fazer distinção. Né? Então, isso particularmente é muito interessante. E quais os pontos cruciais para fazer um comercial inclusivo? Mas eu acho que o primeiro ponto, à medida que a tecnologia avança, tende os custos começarem a diminuir também. Né? Se você consegue fazer uma produção com custo mais baixo, fica mais fácil fazer isso. Então aí já é a própria redução, né, dos valores de produção de material impresso, de mídia eletrônica. Quanto mais você tem esse acesso fácil, tende a você impactar mais pessoas também. Então, se eu já tenho esse recurso com custo baixo para poder fazer, por que não fazê-lo? Né? Então, pode ser sim uma alternativa boa a redução de custo de produção mesmo. Porque o que impacta principalmente é a produção. Para quem está criando dentro de uma agência, o criativo, ele pode ter ideias que sejam direcionadas especificamente para esse público, como ele pode também ter uma ideia de que ele vai fazer uma comunicação que é para todo mundo. Então, na hora que você está criando, isso não vai impactar no custo da agência, né? Não tem diferença nenhuma. O que impacta, de fato, é no custo de produção. Esse é que precisa ser, no caso, mudado para poder facilitar essa comunicação de mais acesso. Né? Uma vez que a produção tende a cair o valor dela, em relação ao trabalho da agência, não interfere em praticamente nada. É basicamente lembrar, olha, você está comunicando para pessoas que têm uma dificuldade, uma deficiência natural, que você precisa se comunicar com ela também. Como que você vai fazer isso? Né? E você sabe se essa publicidade em outros países são mais inclusivas do que aqui no Brasil? Tem exceções, acho que no mundo inteiro, né? Talvez quando você avalia uma cidade, né, um país um pouco mais evoluído, né? A gente tem tantos problemas para resolver, né? Falando no Brasil, né? Tanta coisa para resolver que acaba isso ficando para segundo plano, né? A gente não tem uma empresa parando para poder pensar isso. Mas nos outros países mais evoluídos, quer dizer, eu já estou com tudo funcionando bem, ainda falta isso, eles tendem a ter isso, isso funcionando de uma forma mais rápida, mais clara, né? Mas da mesma forma a gente tem contato com exceções. Aqui ou ali você vai acabar vendo alguma coisa que foi adaptada, né? Um material que foi adaptado pensando nesse trabalho de inclusão, de incluir todas as pessoas, né? Você acredita que pessoas com deficiência, publicitários, né, dentro da publicidade mesmo, ajudaria nessa criação dessas campanhas? Eu acho com certeza, né? A gente tem já, né, as leis, né, que funcionam da questão da contratação, né? Você tem um X número de pessoas trabalhando na empresa, aí necessariamente você precisa ter a contratação de pessoas com deficiência, né? Então a gente tem alguns exemplos claros, né, que funcionam bem. Quando você avalia o custo dessa mão de obra e a produtividade que ela pode gerar, fica até muito mais fácil. Um exemplo fácil aqui em Belo Horizonte, né, a Drogaria Araújo, que é muito conhecida. Ela tem no departamento dela, né, de estoque, né, onde chega o produto do laboratório, né, para distribuição, e as pessoas que fazem a conferência da entrada do produto, da nota fiscal do que foi pedido, todas elas são deficientes auditivas. Então, por quê? Eu preciso de alguém extremamente concentrado para fazer aquele trabalho. Ele confere uma nota fiscal, se tem uma interferência, ele pode simplesmente se perder. Né? Então, uma pessoa normal ali, ela está sujeita a essas interferências, né, de distração, e ali passou um produto de forma inadequada, uma compra que foi feita e entregada na quantidade menor. Né? Então, essa pessoa é muito eficiente para poder fazer esse tipo de trabalho. A gente tem casos, por exemplo, né, na própria do grupo Fiat, na Iveco. A pessoa que confere os caminhões que estão saindo da Iveco, depois que todos os mecânicos conferiram e tudo, né, o caminhão foi para o pátio para poder ser entregue, existe uma última conferência que é um deficiente visual. Ele com o tato, ele verifica se tem alguma falha na pintura do veículo. Se ele perceber uma falha, ele faz um xizinho ali e aí o mecânico vai lá e tem que conferir. Né, quer dizer, a pintura saiu com algum tipo de erro, usando o tato para poder fazer isso. Tem um caso que é bem interessante, né, eu não sei qual que é a empresa, mas é uma empresa que ela fabrica cristais, adornos para decoração. E o cristal ele é muito sensível, né? Quebra muito fácil, então ele é embrulhado em jornal. E quando você embrulha no jornal, o atrito do jornal com o vidro deixa o produto mais bonito, mais brilhante. E qual que é o grande problema nisso aí?
além de proteger e deixar bonito, o jornal tem o problema de que se a pessoa ela pode ler o jornal e ela precisa embrulhar o produto, ela perde tempo lendo o jornal e não faz o trabalho dela. Então tem uma perda de produtividade ali. O que essa empresa fez para resolver a situação? Depois de ter testado, né, trouxe jornal de outro país, e mesmo assim as pessoas continuaram vendo as imagens, né, a figura no jornal, então isso gerou distração. Tentaram usar a página de classificados, porque a pessoa não vai ficar lendo classificados, ainda mais de jornal velho. Mesmo assim as pessoas se distraíam com os classificados, pensaram em plástico bolha e aí não tinha o mesmo efeito e ia aumentar o custo para a empresa também. Pensaram em comprar papel jornal sem nada impresso nele, aumentava no custo também da empresa. E aí tiveram a ideia, vamos contratar deficiente visual, porque ele vai ter um tato melhor, um cuidado no manuseio melhor desses objetos, né? Então diminui até a questão da quebra do produto por distração, e ele vai ter um cuidado na hora de embalar o produto e não vai perder tempo, né, logicamente, como uma pessoa normal teria, né, com distrações. E isso aumentou muito a produtividade da empresa, na hora de um processo final, que é embalar o produto e colocar para transporte. Então, vou imaginar, uma agência de publicidade e propaganda que contrata alguém, né, que vivencia isso no dia a dia, ela tende a ter uma cabeça bem mais preparada do que uma pessoa normal para poder fazer essa comunicação. Né, do tipo, ele está criando para pessoas iguais a ele. Né, ele está criando para pessoas que têm o mesmo tipo de deficiência e cobra isso. Né. Eu sempre quis ter uma campanha publicitária para mim, agora eu tenho a oportunidade de criar algo do tipo, eu acho excelente. Luciano, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje, está explicando mais sobre um assunto tão importante para a gente. Muito obrigada, Luciano. E esse foi um debate visando colocar em foco que todas as pessoas têm direito à informação. E só a partir do conhecimento podemos ter uma sociedade mais inclusiva. Ficamos por aqui e até o próximo programa.